Olá a todos, sejam bem-vindos à Rede Cidadãos do Futuro. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema mais recorrente na nossa sociedade atual, a importância e obstáculos da democracia. E para que possamos analisá-la corretamente, precisamos antes estudar um pouco do seu conceito e pontos de vista de alguns dos maiores estudiosos do assunto. De forma breve, a democracia consiste no regime de governo cujo poder é proveniente do povo, que participa das decisões diretamente ou por meio de representantes eleitos. Ela incentiva eleições livres, igualdade de direitos, participação cidadã, respeito às leis, liberdade ideológica de imprensa, acesso à informação e garantia das liberdades, promovendo assim o bem-estar para todos. Seu sistema deve abranger órgãos como sindicatos, associações, movimentos sociais, parlamento, entre outros. Dessa maneira, entende-se que a democracia é uma ordem constitucional, eleitoral e administrativa, priorizando o equilíbrio dos poderes, prioridade política do parlamento e um sistema alternativo de grupos governamentais. Ruth Amos é uma escritora e professora universitária francesa nascida em 1946, considerada especialista em análise do discurso, além de conhecida por suas contribuições para a análise retórica de argumentação. Ruth Amos defende que a democracia não depende da concordância entre todos, mas da possibilidade de diferentes grupos expressarem e defenderem suas opiniões. Para ela, os conflitos de ideias são naturais e fazem parte da vida democrática. A autora valoriza o dissenso, desacordo de opiniões e a polêmica, pois eles permitem que problemas sociais sejam discutidos e que mais pessoas participem do debate público. Em vez de eliminar os conflitos, a democracia deve garantir espaços onde eles possam ocorrer de forma livre e respeitosa. Amos também destaca a importância da liberdade de expressão e do papel da mídia e redes sociais na circulação de diferentes pontos de vista, promovendo uma democracia forte que respeita a diversidade de opiniões e promove o debate entre elas. Jacques Rancière é um dos nomes centrais da filosofia francesa, escrevendo a famosa obra O ódio à democracia, onde afirma que as sociedades vivem um ódio à democracia que pode ser manifesta por discursos religiosos e extremistas. Além disso, discute padrões de classe e o sistema democrático. Para o autor, a democracia é a única verdade política, um poder exercido por representantes daqueles que não têm um título particular para exercer esse poder. Um regime de consenso administrado a partir das tensões e interesses sociais em torno de um ideal comum. Esses representantes são compostos por uma elite natural, que toma atitudes baseadas nas vontades de uma maioria que submete uma minoria aos seus ideais. Dessa forma, com um pensamento baseado na unicidade, as diferenças são deixadas de lado e o indivíduo perde sua autenticidade, se tornando um todo. A atividade democrática é a que rejeita essa pseudo-objetividade e constrói outra forma de mundo comum baseado na capacidade de qualquer pessoa. Entretanto, para Rancière, a política só existe com a manifestação da minoria e a coexistência de diferentes opiniões, de diferentes visões de mundos e a celebração da diversidade com respeito e promoção de direitos humanos. Norberto Bobbio foi um importante filósofo, jurista e cientista político italiano que dedicou grande parte de seus estudos à democracia. Em sua obra O Futuro da Democracia, ele define a democracia como um conjunto de regras e procedimentos que determinam quem está autorizado a tomar decisões coletivas e de que forma essas decisões devem ser tomadas. Assim, o filósofo estabeleceu duas importantes concepções. A primeira era a democracia ética e participativa, que busca formar cidadãos livres e conscientes, e o procedimentalista democrático, que entende a democracia como conjunto de regras e procedimentos para tomar decisões coletivas, com ampla participação popular. Para Bobbio, a principal característica da democracia é a participação dos cidadãos na vida política, envolvendo respeito às leis, aos direitos individuais e às garantias fundamentais. Também afirma que o Estado democrático possui como base o Estado liberal, que garantia a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei e a proteção dos direitos dos cidadãos. Paul Michel Foucault, nascido dia 15 de outubro de 1926, tornou-se filósofo da Escola Normal Superior em Paris, em 1951, e aos 28 anos
evoluiu seu trabalho publicando livros e palestrando ao redor do mundo, incluindo passagens no Brasil para apresentações na USP. Foucault acreditava na democracia como uma relação de forças completamente mútuas, analisando o neoliberalismo como controle do indivíduo e forma de vigilância. A democracia deve ter importância, mas não deve ser vista como garantia automática da liberdade. Mesmo em sociedades democráticas, é necessário examinar continuamente como o poder opera, quem o exerce e de que maneira ele molda os indivíduos e suas possibilidades de ações. Em vez disso, ele argumenta que o poder não emana apenas do Estado, mas circula em micropoderes, instituições e discursos, demonstrando os mecanismos de execução e controle que limitam a verdadeira liberdade democrática. Assim, podemos concluir que a democracia é um sistema político fundamental, porque garante a participação dos cidadãos nas decisões do país, seja diretamente ou por meio de representantes eleitos, protegendo direitos e liberdades, além da resolução de conflitos sociais e políticos resolvidos pacificamente, fortalecendo a justiça e a convivência em sociedade. Apesar de sua importância, a democracia enfrenta diversos obstáculos que podem comprometer seu funcionamento, como a corrupção, a desinformação, a disseminação de notícias falsas, desigualdade social e a baixa participação política da população. Por isso, é essencial que os cidadãos participem ativamente da vida política, busquem informações confiáveis e defendam os valores democráticos para garantir uma sociedade mais livre e justa. Sua voz tem poder. Participe, questione, vote e faça diferença. Democracia. Quando todos participam, o futuro acontece.